Ouve e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens. Sejam muito bem-vindos a Este País Não É Para Jovens, um encontro semanal para tentarmos descobrir se os jovens têm ou não têm opinião. Na semana passada tivemos cá jovens do Mar de Canaveses, tivemos o Mar de Canaveses representado por 3 meninas. Esta semana temos 3 meninos de Paredes. A representar a juventude socialista, o Armando Leal, que é técnico superior na Faculdade de Ciências, presidente da JS, gosta dos tons mais cor-de-rosas da política nacional. E eu começava já por ti, Armando, e fazia-te só para tentar conhecer melhor que perspectivas é que tens para o nosso Euro. Estamos aqui 3 homens, vamos tentar saber, vamos tentar discutir aqui futebol, faltam-nos umas cervejas, se calhar possa que ainda chegam entretanto. Que perspectivas, enquanto tu és apreciador de futebol? Sim. Antes de mais, boa noite. Cumprimentar os telespectadores, cumprimentar os meus colegas de painel, o Arthur, o Jorge. Já passo a apresentar daqui a um bocadinho. O Zé Carlos. Relativamente ao Euro, acho que nós devemos entrar com a perspectiva de sermos o vencedor em título e termos que o defender. Não obstante de verem equipas como a França, que é campeã mundial e também vai lutar para vencer este ano o Euro. Mas temos que ter essa perspectiva de que temos um plantel recheado de jogadores de alto nível. Estamos num grupo com a Alemanha. E com a própria França. Faça aquilo que aconteceu com os jovens estes dias, portanto, 11 contra 11, quem ganha é a Alemanha. Mas para contrabalançar essa tristeza da nação, tivemos a vitória no MotoGP do Miguel Oliveira. Ora bem, pronto, está tudo resolvido. Deixa-me apresentar então o Arthur Mesquita, representante das cores mais azuis da política nacional, do CDS. Arthur é gestor de mercado e gostas também de futebol? Sim, não tenho seguido tão afincadamente. Peço desculpa, passo sempre à frente da parte das apresentações. Muito obrigado pelo convite, Zé Carlos. Obrigado também a presença daqui dos meus colegas. Estás bem rodeado. É verdade. Centrista como deve ser. Centrista, um bocadinho, se calhar não estou centrista. Está tão centrista, mais à direita. Mas acho que o posicionamento foi também uma boa estratégia para fazer passar uma mensagem da parte do quadrante político. Como eu estava a dizer, é um prazer também estar aqui com vocês e ter este espaço com os jovens de Paredes, para falarmos também dos jovens de Paredes, e acho que é uma iniciativa que se deve repetir e acho que todos os paredenses e todos os jovens de Paredes vão ficar a ganhar, exatamente. Em relação ao futebol, já fui mais aficionado, efetivamente, agora perdi um bocadinho o interesse, mas a seleção é a seleção e sigo. Qual é a perspectiva que tens para o europeu? Eu estou com uma boa expectativa, acho que vamos fazer um bom europeu e acredito que temos uma boa equipa, bastantes jogadores rodados na Premier League, que acho que vai ser o fator diferenciador neste europeu. E podem vir a Alemanha, pode vir a França. A França já vencemos uma vez recentemente, acredito que se vai repetir, por isso estou confiante. Apresento também o Jorge Oliveira, gosta das cores mais alaranjadas da política nacional, para utilizar as cores também que usei com os colegas, da JSD, então o Jorge Oliveira, técnico de marketing. Como é que se aplicava o marketing ao futebol? Está sempre a aplicar, quer dizer... Há sempre uma oportunidade para aplicar o marketing. Aliás, o marketing identifica as próprias oportunidades. Mas antes de irmos a isso, a esse ponto em concreto, sigo o exemplo dos meus colegas de painel. Cumprimentos a todos os que nos estão a ver. Cumprimento o Zé Carlos também. E saúdo naturalmente a iniciativa de colocarem os 3 jovens das juventudes partidárias do Conselho de Paredes, à semelhança do que acontece também com os conselhos limítrofes, à conversa em que podemos discutir ideias, podemos discutir política e podemos, no fundo... Acima de tudo, ouvir a vossa opinião, a opinião Exatamente. Acima de tudo, ouvir a opinião daqueles que, à partida, representarão as juventudes do Conselho. Relativamente ao marketing e de que forma é que ele se poderia aplicar ao futebol e ao campeonato e ao europeu 2020, apesar de estarmos ainda em 2021. De facto, o marketing, como eu disse, acaba sempre por identificar as oportunidades e nós temos agora uma oportunidade de ouro
demonstrar de que a vitória que obtivemos em 2016 não foi fruto da sorte, não foi fruto do acaso, mas sim de uma equipa que está em construção há muitos anos e que, naturalmente, fará de tudo para revalidar o título e terá uma prestação ao nível daquilo que é a história do nosso país, ao nível dos melhores da Europa. E com muitos jovens, este ano temos lá muitos jovens. Neste país que não é para jovens, ouvimos a opinião dos jovens exatamente com as grandes cenas que eles nos trazem. E a grande cena que começa esta semana, começa com o Jorge, e o Jorge quer-me falar de emancipação jovem. Porquê? Vocês ainda estão todos em casa, não querem sair de casa, qual é o vosso problema? Ora bem, em primeiro lugar, dizer que esta é a oportunidade certa para podermos falar sobre a emancipação jovem. Até porque acabamos por trocar aqui em vários temas, desde o primeiro emprego, da primeira casa, do primeiro filho. Portanto, não é só na questão de sair de casa dos pais, que é naturalmente cada vez mais tardia, fruto daquilo que tem sido a evolução da sociedade nos últimos anos. Mas não acham que devia ser ao contrário, não é? Nós temos sempre esta perspectiva de que os jovens, principalmente nos países nórdicos, saíam muito cedo. Nós tivemos sempre esta comparação, já na minha altura se falava disto. Eu saí relativamente jovem de casa, mas ainda assim já não saí muito jovem, porque noutros países saía-se mais jovens. E vocês sentem que cada vez é mais... A tendência acaba por ser cada vez, a cada dia que passa e a cada ano que passa, acaba por ser essa a tendência. Até porque, para já, em primeiro lugar, porque a escolaridade que cada jovem vai completando acaba, felizmente, por atingir níveis superiores. Nós temos hoje um nível de licenciados, ou pelo menos um nível de jovens com escolaridade obrigatória, que não permite que a emancipação, particularmente nesta segunda fase da saída de casa, se possa dar mais cedo. E depois as dificuldades que se encontram na etapa anterior, que é a procura do primeiro emprego, da estabilização laboral. E é o primeiro grande passo para que depois todas as etapas que depois nos vão retirando da juventude lentamente, mas para que depois as etapas seguintes se possam cumprir. Ou seja, inicialmente as questões relacionadas com o primeiro emprego, com estabilização laboral, acaba por ser difícil para um jovem, e acredito que os meus colegas de painel concordarão comigo, sair da faculdade ou sair do ensino obrigatório, caso não queira prosseguir os seus estudos, e ingressar no mercado de trabalho e atingir uma estabilidade laboral que o permita poder adquirir uma casa, que o permita fazer a sua vida de forma diferente que não com a dependência que tem naturalmente dos pais, e também os baixos salários que são praticados no nosso país. Há uma política, eu costumo dizer que é uma política do salário mínimo, há um incentivo quase a que as empresas cumpram o requisito do salário mínimo, e o salário mínimo tem que ser visto não só pelos empresários, mas, naturalmente, mas particularmente por quem nos governa, não como um salário obrigatório, mas como um salário... Deixa-me aqui fazer um bocado a figura do velho do Restelo. Não são vocês jovens que querem sair de casa já com tudo prontinho? A casa tem que estar feita, tem que ser vossa, tem que ir a comprar, tem que ter as cortinas certas, tem que ter tudo feito. Portanto, nós não podemos sair, nós não podemos começar a vida e começar a construí-la. Temos que ter já a vida já quase em lançamento, só depois é que... Eu compreendo a questão. Acredito que até poderá fazer sentido. Mas a verdade é que as lições que nós tivemos dos últimos anos, particularmente do período em que atravessamos uma crise, aliás, até se deu agora aos 10 anos da vitória de Pedro Passos Coelho, sobre o PS de José Sócrates, que nos levou a atravessar um período conturbado da nossa história, levou-nos a aprender muito, a aprender e a tirar relações sobre esse período. E agora, naturalmente, com a crise que se haverá por fruto da pandemia. E, portanto, as relações que nós tiramos do passado, e que a maioria dos jovens tiram do passado, é que a insegurança que nós temos relativamente à estabilidade
financeira, novamente laboral, do nosso país, acaba por não nos permitir dar o passo em frente. Agora, eu não consigo aqui perceber se é por causa das cortinas que ainda não estão exatamente como queremos. Não, o que eu quero dizer... Ou se não temos o caminho todo preparado para o percorrer. Mas não é fácil adquirir casa, mas também não é fácil arrendá-la, não é? Exatamente. Aliás, esse também é outro dos problemas que acaba por dificultar a emancipação dos jovens nesta segunda fase. Quase que isto também não é um problema, a meu ver, relacionado com os preços praticados no arrendamento. Acaba por ser naturalmente pela política de baixos salários que Portugal mergulhou de alguns anos esta parte. Isso aí impede, naturalmente... Vai ser difícil. Agora, nos próximos tempos, né? Temos uma crise que se avizinha. Como é que vamos fazer? Os jovens são conhecidos por serem resilientes, por serem irreverentes e por serem terem uma capacidade muito grande de se reinventarem. E, portanto, eu acredito que a juventude conseguirá optar e enverdar por um caminho de reinvenção daquilo que nos leva à emancipação e depois, naturalmente, com as políticas públicas que poderão ajudar a que se deslinde deste nó que não nos permite emancipar mais cedo. Deixa-me ouvir então a opinião do Armando relativamente a este tema. É possível sonhar? Bom, eu acho que é nos períodos de crise em que nós nos devemos reinventar, não é? Se vislumbrarmos aquela que é a história da humanidade, foi a quando de catástrofes, de guerras, de crises, em que a humanidade posteriormente mais prosperou. E nós agora temos uma excelente oportunidade. Teremos um PRR que se avizinha, teremos também um novo quadro comunitário, teremos que mudar estruturalmente a nossa sociedade e por isso eu acho que se for a vontade política daqueles que nos governam, quer ao nível central, mas também ao nível local, nós podemos superar, dar a volta por cima e prosperar assim como desejamos. Mas relativamente à provocação que lançou sobre o facto de jovens quererem ou não cortinas, eu acho que os dados mostram perfeitamente que são os jovens quem mais padece com as crises. Se nós formos analisar, por exemplo, a taxa de desemprego do último ano pré-Covid para o ano seguinte, ou seja, o ano 2019 para o ano 2020, vemos que a taxa de desemprego afetou sobretudo os jovens. Aumentou, nós estávamos a níveis de 2008 e voltámos novamente para níveis da Troika. E por isso, os jovens, como o Jorge dizia bem, saem mais tarde de casa dos pais também, é verdade, porque prolongam a sua educação, infelizmente para eles, porque isso refletir-se-á depois no seu rendimento. Mas têm uma certa dificuldade, quer pela política dos baixos salários, quer pelo mercado imobiliário, que, sobretudo nas grandes urbes, que é onde também se concentra a população, está desregulado. E também porque o facto de hoje em dia nós não conseguirmos rejuvenescer a nossa população deve-se sobretudo a não existirem políticas efetivas que o incentivem. Não me parece que seja sensato o Estado atribuir subsídios pontuais para que os casais possam ter filhos, se depois não os acompanha na educação, na saúde, se não os acompanha posteriormente, tem que haver um reforço a este nível. Sim, deixa-me então aproveitar, Artur, a tua vez. Eu aqui, se calhar, até voltava aqui, face àquilo que o Armando me estava a dizer, respondendo à minha provocação, e fazia-te uma provocação a ti em resposta à provocação dele, que era... eu sei que, por exemplo, noutros países, os jovens conseguem estudar, prolongam os estudos e depois conseguem ter part-time que ajudam, pelo menos em grande parte, nas despesas que eles têm. Em Portugal, porque é que isto não acontece? Porque... Eu acredito que possa ser uma questão cultural. Atenção que nós temos que perceber cada vez que olhamos para Portugal, em comparação com outros países e com outros governos, que efetivamente nós temos
temos uma matriz na nossa cultura que está intrínseca no povo português, que é um bocadinho adverso às mudanças e até um bocadinho conservador nesse aspecto. Isso pode-se refletir efetivamente nessa versatilidade para conseguir arranjar algumas alternativas quando do período académico. Mas acredito que efetivamente com esta situação de crise que vai efetivamente acontecer, tenho receio do que aí vem efetivamente, porque há uns anos atrás, como estava a dizer o Jorge, efetivamente em plena troika a mensagem do governo era vão para fora, ok? Efetivamente houve muitos jovens capacitados que foram para fora. E o que me preocupa aqui também, que o Armando estava a dizer, efetivamente, os jovens prolongarem os estudos e adquirirem mais competências e tornarem-se efetivamente, chegarem ao topo das suas áreas de investigação, o que é que normalmente acontece? O país conservador, que é Portugal, não lhes dá as oportunidades, não lhes entrega os salários que eles merecem, e o que é que acaba de acontecer? Aquelas pessoas válidas para movimentar a economia, para trazer inovação para o país, são obrigadas a emigrar e para sítios que efetivamente são valorizados, em que o seu percurso académico é valorizado. E é um bocadinho nesse aspecto que esta temática se enquadra também no podcast, não é? Que efetivamente este país não é para jovens e ainda não saíram os resultados dos censos, mas acredito efetivamente que vai ser assustador a taxa de envelhecimento da população portuguesa, porque efetivamente falta este incentivo ao primeiro emprego, falta este incentivo a que os jovens criem condições para pensar em começar uma família, ok? E só quando o Estado trabalhar em prol da formação dos jovens, não só, como estava a dizer o Armando, no incentivo à natalidade no berço e fazer um incentivo continuado ao longo da formação dos jovens, aí sim vamos conseguir ter uma maior taxa de natalidade, porque não é só ter uma criança, é preciso mantê-la. Para fixar os jovens aqui em Paredes, o que é que se tem feito? Vocês têm sentido algum trabalho nesse sentido? Estava contigo, Artur, responde. Sinceramente não. Achas que não? Sinceramente não. Um dos problemas que eu acho que o Conselho de Paredes tem é a baixa taxa de fixação jovem, ok? Muitas vezes apelidada, o José Carlos não é de cá, mas nós sabemos perfeitamente que Paredes é considerada a cidade dormitório, que as pessoas vêm cá dormir. Não se passa nada, não há nada que vá efetivamente cativar os jovens a permanecerem cá, não há nada que cative os jovens a fazerem as suas atividades lúdicas cá. Não existe, até há bem pouco tempo, para ter uma ideia, parte da atividade noturna também faz parte da juventude, não é? Não havia um café, não havia um bar aberto até depois da meia-noite, okay? Era a realidade de Paredes há bem pouco tempo atrás. Antes da pandemia. Não, muito antes da pandemia. É a realidade de Paredes, deve ter mudado mais ou menos há 3, 4 anos, ainda nem se fala em pandemia. O que é que acontecia? Os jovens de Paredes pegavam no carro, Penafiel, pegavam no carro, Porto, porque efetivamente Paredes era a cidade do dormitório. E pouco tem sido feito para efetivamente prender os jovens ao Conselho. Não só nessa parte lúdica, mas também na parte do emprego. As oportunidades são escassas, havia a necessidade de haver um maior incentivo por parte da autarquia para criar, para fomentar postos de trabalho efetivamente apelativos para jovens de Paredes, preferencialmente. Tens essa ideia? Naturalmente, e se me permite, eu até gostava era de dar resposta, e aqui o Artur ajudou-me nessa resposta, relativamente à provocação de há pouco, sobre os jovens já quererem as cortinas e quererem a casa é perfeita para poderem se emancipar. E a resposta está no nome deste programa. Este país não é para jovens. Relativamente a Paredes. Naturalmente que a JST, em particular também eu nas Assembleias Municipais, tem-se batido sobre esta matéria há 4 anos até esta parte. No passado também a JST teve um papel muito importante nas políticas de juventude no Conselho. Mas não se fez? Não se tem feito nada, na tua opinião? De há 4 anos para cá, como se costuma dizer, as políticas de juventude ficaram numa gaveta do vereador. Deixa-me ouvir ali ao Armando.
Sentes isso? Sentes que o Paredes ainda não conseguiu fazer suficientemente para ajudar a fixar aqui os jovens, dar as condições para isso, quer na habitação, quer até fazer aí uns bares para o pessoal, não ir para o Porto, nem para a Bem, eu, relativamente aos bares e aos espaços noturnos, acho que compete mais à iniciativa privada do que a qualquer governo, seja local ou central. Pode dar incentivos, obviamente, Claro. Mas não parte da iniciativa estatal. Mas nas questões mais Relativamente às políticas públicas que têm sido perseguidas, acho que existem algumas que podem, de facto, ajudar a que os jovens cá permaneçam. Desde logo, por exemplo, ao nível da habitação, está prevista a criação de um novo parque habitacional que vai para além daquele que é conhecido para a comunidade cigana, ou seja, o município tem a intenção de alargar a prédios devolutos que existam pelo município. Houve também a redução do IMI para a taxa mínima, que ajuda a que os jovens tenham uma carga fiscal menor. Foi recentemente até notícia, no Verdadeiro Olhar, que houve um investimento por parte da Câmara Municipal que ajudou a criar recentemente 450 postos de trabalho e a manter mais de 1 milhar de postos. E depois, obviamente, que existem políticas que ainda não foram concretizadas por alguns percalços relativamente, por exemplo, à Casa da Juventude, que, ao que sabemos, está ainda em obras, porque há um atraso com a Associação que lá está... Roma e Pavia não foram feitos num dia. Exato. Portanto, as coisas demoram acho que, de facto, o caminho vai-se construindo. Este foi o primeiro mandato do Partido Socialista, no qual teve a oportunidade de fazer estas políticas. Acho que, posteriormente, teremos a oportunidade de prosperar mais. Preciso de fé e sonhar. Eu continuo contigo, Armando. Então, és tu que vais trazer a próxima grande cena, jovem, e tu queres falar de regionalização. E aqui a regionalização é precisa, mas nós temos sentido alguma descentralização de muitos serviços. Vocês achas que ainda não chega? É preciso descentralizar ainda mais? Bom, relativamente ao que disseste, à descentralização de serviços, eu acho que não é verdade. Pode existir uma desconcentração de serviços que não se efetiva como descentralização, porque as competências continuam no Estado Central, os serviços estão próximos da população, mas não de forma efetiva. E há o problema de fazer o mesmo serviço, mas sem verbas, não é? Sim, exatamente, que é isso que acontece muito, ou seja, o Estado descentraliza, passa as competências, mas não passa o respectivo envelope financeiro. Mas a regionalização, e para contextualizar, ou seja, aprende-se com a criação de regiões administrativas, um nível de governo intermédio entre o central, que nós temos em Portugal, e o local, os municípios e as freguesias, e tem como benefícios trazer mais eficiência à utilização do erário público, quer pela proximidade, quer pelo conhecimento pormenorizado que os atores políticos têm, quer do seu território, quer da sua população, e aumenta também os índices democráticos, porque como está mais próximo da população, esta pode participar mais, como é hábito, por exemplo, nas eleições autárquicas e no acompanhamento dos órgãos autárquicos, como também escrutinar de perto a ação política. Não tens medo de uma partidarização das... Eu já lá vou. Eu tenho aqui alguns aspectos que gostaria de realçar e vou também tocar naquelas que são as feridas da regionalização. Ou seja, há estudos da OCDE que apontam que os países mais desenvolvidos são, consequentemente, mais descentralizados. A Carta Europeia da Autonomia Local recomenda que se aplique o princípio da subsidiariedade, ou seja, aplicar as políticas públicas o quão mais próximo é possível da população. Para termos uma percepção em termos europeus, o panorama indica-nos que países como a Dinamarca, a Espanha, a Alemanha disponibilizam 60%, 40% e 30% da sua despesa pública total para os governos locais, ao passo que em Portugal destinamos uns míseros 12%. E este dá-nos um retrato de um país extremamente centralizado, que só terá paralelo, se calhar, com o regime ditatorial, mas este que tinha benefícios para centralizar o poder político. Relativamente àquilo que tu me perguntavas, se ficaria demasiado partidizado, vimos isto agora com as CCDRs, com as CCDRs, no caso dos dois grandes partidos que indicaram quem quiserem, não foram como tinham estipulado
a eleições. Mas eu acho que os aspectos mais importantes é, por exemplo, quando as pessoas indicam que Portugal é um país demasiado pequeno para ter regiões. E depois comparamos, por exemplo, com o panorama europeu e vemos que países como a Holanda, a Dinamarca e a República Checa, que são países quer territorialmente, quer demograficamente idênticos ao nosso, e estão regionalizados e têm tido prosperidade. Porquê? Porque, acima de tudo, os governos locais são mais eficientes a gerir o erário público. Depois, se a regionalização não iria dividir e fragmentar o país, como acontece, por exemplo, em Espanha, e iríamos agora querer independência no Norte e no Sul e ninguém ia querer nada com Lisboa. E eu acho que para esta pergunta é necessário reconhecer também a realidade do país vizinho e perceber que temos diferentes comunidades nas quais existem idiomas próprios, nas quais existem culturas muito próprias, nas quais também tinham sistemas educacionais que ensinavam os seus próprios idiomas e que obviamente que fomentou esta divisão e não conseguiram formar um único Estado, que era o Estado espanhol, e nós em Portugal acho que não existe este risco. O único idioma para além do português é o mirandês. Não me parece que a população de Miranda queira a independência agora. Já se criou, está-se a criar um disco de jazz cantado em mirandês, portanto, são os primeiros sinais. E relativamente àquela que se calhar será mais sensível sobre o aumento do Estado e mais particularmente a criação de taxas, eu acho que, por um lado, o crescimento, ou seja, a criação das regiões administrativas e, consequentemente, dos seus governos locais, fará com que o Estado Central diminua. E se formos ver, e é curioso de analisar, por exemplo, programas de partidos liberais, como a Iniciativa Liberal, eles próprios defendem uma maior descentralização. Isto significa o quê? Que, de facto, os recursos são mais bem geridos, de forma mais eficiente, próximo das populações. E depois, claro está, ou seja, os ganhos de eficiência são tão ou mais superiores do que continuarmos a alimentar esta máquina pesada e enorme do Estado Central. E para concluir, porque é que eu trouxe este tema? Porque já em 2019 o nosso primeiro-ministro tinha anunciado que não estava na agenda do governo nem no programa a regionalização. Entretanto, há relativamente poucos dias, o Presidente da República, que é conhecido como um cético da regionalização, indicou que até estaria disponível para, de facto, a discutir. E o Primeiro-Ministro, quando a apresentação da sua candidatura a secretário-geral do Partido Socialista, chutou novamente para canto, não lhe disponibilizou um capítulo, disponibilizou apenas um parágrafo, dizendo que no final de 2024 temos condições para promover o debate. Nós podemos analisar cronologicamente e perceber que já em 1976 a imposição de regiões administrativas foi prevista na Constituição da República Portuguesa. Realizou-se em 1998 o referendo para consultar a população se esta queria ou não instituições de regiões administrativas e desde então o debate tem sido nulo. E portanto o Primeiro-Ministro, que por acaso acho que é socialista. E é socialista e eu obviamente que faço esta crítica precisamente porque me magoa mais, porque devemos pautar-nos sobretudo por estes valores de proximidade e o Primeiro-Ministro parece não estar disposto, parece continuar a querer que Lisboa impere como a capital do Império de há uns anos atrás e que continua a tratar o resto do território como província. Artur, tu és a favor ou... Já nem, eu até... Não, eu sou a favor, porque efetivamente se nós formos pensar quem é que sente efetivamente a dor das pessoas nos seus locais de residência são as autarquias, são as juntas de freguesia, é o poder local. Mas o que se tem feito, por exemplo, o que se tem feito agora, tentar, repara, a saúde, ainda não tanto, mas a educação, portanto, passou a ser um pouco mais da responsabilidade das câmaras, há outros serviços que estão a ser descentralizados, digamos assim.
É já uma ideia de não servirá? Não, isso acho que é uma máscara, só para dar a entender que foi feita alguma coisa, que está a ser feita alguma coisa, quando na realidade não está. Porque, efetivamente, como eu estava a dizer, há necessidade de dar ao poder local alguma capacidade, mais capacidade de decisão, ok? Como tinha dito o Armando e muito bem, não é só dizer, a partir de agora são vocês que tomam as decisões, são vocês que veem o que é melhor, efetivamente, para a população de determinada região, só que, pronto, agora é preciso financiamento, mas isso não vão ter. Vocês decidem, mas somos nós que libertamos os fundos, somos nós que dizemos. O único problema que efetivamente existe na regionalização é que há a necessidade de uma maior fiscalização, porque efetivamente, ao partirmos, digamos assim, o poder de decisão pelas várias regiões, há necessidade de haver um maior controle sobre o que é efetivamente feito, o que é efetivamente implementado. E Portugal é um mau exemplo, não é? Nós temos péssimos exemplos de gestão autárquica e isso joga um bocadinho contra a própria regionalização e a transição dos poderes centrais para órgãos intermédios. Agora, acredito efetivamente que era uma mais-valia, apesar de ser um país pequeno, efetivamente é uma mais-valia, porque nós temos várias realidades de norte a sul do país. Sim, e estando, portanto, quem está no meio, quem está na terra, quem está junto à população é que sabe as suas necessidades. Exatamente. Acho que é preciso dar voz, efetivamente, ao poder local, para eles conseguirem tomar as decisões que, efetivamente, são necessárias. Agora, não se faz do dia para a noite. Sabemos perfeitamente que vai acontecer, se isto ainda avançando aos poucos e poucos, vai haver precalços, vai haver coisas menos positivas, vai haver algum tipo de problemas no que toca à parte dos fundos. Há sempre, mas isso os fundos há em vários países, há em Portugal principalmente, que problemas de corrupção, problemas de desvio de fundos, isso vai acontecer sempre. Não pode ser usado como desculpa para impedir o desenvolvimento de determinada região. Deixa-me passar aqui para o Jorge e perceber se fazemos aqui uma linha, se os jovens desconfiam muito dos taxos. Ora bem, em primeiro lugar, acho que é importante analisarmos aqui outro tipo de questões, até porque a regionalização só faz sentido, e antes de mais faço uma declaração de interesses na medida em que sou 100% ou 300% ou 400%, aquilo que a medida, aquilo que for a medida certa para ser a favor da regionalização então, no temos nosso três país. jovens a favor da regionalização. Até aqui já fazemos um 3 em linha, já começamos com... Mas não foi essa a pergunta, era Exatamente, se tens receio. Sim. Mas eu vou lá. E eu estava a dizer que a regionalização só faz sentido se efetivamente gerar redução de despesa no Estado. Nós temos um Estado muito pesado, muito despesista. Aliás, tem atingido níveis ou tem atingido uma dimensão de despesa. Essa é uma excelente perspectiva, por acaso gostava de ouvir depois, só muito rapidamente. Precisamente, sim. E, portanto, se existir mais um nível, aliás, nem na regionalização também nem pode servir para existir mais um nível de decisão descentralizado. A regionalização tem que existir, precisamente como os meus colegas de painel estavam a dizer, e muito bem, para poderem decidir de acordo com aquilo que a população, com aquilo que sentem que a população necessita, e para poderem adaptar as políticas nas várias áreas. O que é necessário em Paredes pode não ser necessário em Penafiel e Amarante e vice-versa, não é? Obviamente, sim. Sim, faz sentido. O que a população de Paredes pode precisar, não... Precisamente. Não, aliás, a regionalização tem que tocar em pontos muito dispares. Eu fiz aqui alguns apontamentos, mas tem que chegar ao nível de atribuir autonomia fiscal às regiões, por forma a estas poderem tributar as empresas de acordo com aquilo que efetivamente... Mas querem matar do coração aqui o velhinho, não é? Começas logo por aí. Não, mas aqui até acabaria por ser benéfico naturalmente para algumas regiões. Há regiões que estão sobrecarregadas em determinadas áreas com impostos que não são bem, acabam por não serem bem direcionados, ou por subsídios que também não são bem atribuídos, e acabam por não ser aproveitada toda a potencialidade de uma determinada região, porque... Corremos o risco depois de termos água paga a peso de ouro, como acontece em Amarante, e água baratinha, como acontece em Felgueiras, por exemplo. Não corremos esse risco com a regionalização?
Se eu puder assumir a resposta à pergunta, parece-me que não, porque quer dizer, a água é um serviço que é gerido ao nível municipal e por isso podemos ter 308 formas distintas de governar a tabela de preços da água municipal. Mas eu acho que, e era um ponto que eu queria ter tocado, a regionalização obviamente que não vai produzir efeitos imediatos. Nós não pensemos que regionalizamos, criamos governos regionais no próximo ano e nos próximos 5 já estamos a prosperar, mas se pensarmos naquela linha cronológica que eu apresentei aqui, será que, por exemplo, várias gerações já não tinham assumido os benefícios que a regionalização podia ter trazido e mais especificamente para a nossa região, será que, por exemplo, o IPC 35 já não estaria construído? Pois não sabemos. Isso não sabemos. E vocês, eu peço desculpa, Arthur, vou dar 2 segundos sim, só sim, para... é muito rápido e já tocou num tema importante que é o tema da água, ok? Esse é um tema crucial que, efetivamente, quando fala da água ser mais cara, efetivamente é a realidade que vemos em Paredes e existem coisas que têm que ser feitas e, se calhar, é um bom exemplo do que a regionalização... Eu interrompi o Jorge e é isso que me preocupa, quer dizer, será que isso depois, esta autonomia que tu Mas foi reclamas... essa situação que eu falei, tem que haver um elemento regulador, ok? Tem que haver autonomia para o poder local tomar as decisões, ok? Mas tem que haver sempre, não é uma validação, não é um poder de autorização, mas é uma validação para perceber efetivamente se o erário público está a ser bem aplicado, se não há efetivamente qualquer tipo de desvio de fundos, mas voltando outra vez ao ponto que estávamos a falar, da questão da água, que é uma das questões fraturantes aqui em Paredes, que efetivamente é das águas mais caras da região e ainda se vai tornar ainda mais caro com o novo processo que está efetivamente a decorrer, que poderá custar efetivamente milhões de euros à autarquia. Mais uma vez, tem que haver sempre o elemento regulador para perceber efetivamente... Eu desafio-vos a trazer outra vez este tema. Olha, pode ser a partir da água, por exemplo, dos próximos programas. As conversas não acabam aqui, portanto vocês vão ter a oportunidade. Eu peço desculpa estar-vos a interromper, mas o tempo não perdoa. E vamos passar à tua grande cena, Arthur. Tu querias falar de empresas e a digitalização e o futuro e como é que tudo isto se relaciona. Vou-te pedir aqui, peço desculpa, ficaste para o fim, vou-te pedir aqui alguma brevidade, vamos apressar. Eu vou cortar um bocadinho aqui a minha intervenção, pronto, também para o programa não se prolongar muito, mas também fica cansativo para os nossos ouvintes. Pronto, efetivamente eu trago este tema que acho que é importante nos dias de hoje, uma empresa, uma entidade patronal que não esteja adaptada à nova realidade digital, que não seja uma empresa modernizada, tem os dias contados. Okay? E acho que há uma necessidade de intervenção imediata e a pandemia provou isso. Nós vimos empresas a serem digitalizadas do dia para a noite porque havia essa necessidade. Daí tocando um bocadinho atrás da necessidade de aguçar o engenho e vamos tocar efetivamente nesse ponto. E que vem fundos europeus, como também já foi referido pelo Jorge, neste caso com o PRR, que direcionado para a digitalização de empresas. O projeto chama-se Empresas 4.0, em que visa efetivamente apostar na formação digital dos colaboradores, que visa também apostar em modelos de negócio já a contar com as novas tecnologias. Isso é tudo muito bonito e acredito que vai haver um grande desenvolvimento das empresas a nível digital. Agora, transitando um bocadinho essa realidade para a realidade local, antes de chegarmos a esse ponto, antes das empresas pensarem sequer em digitalizar-se, pensarem sequer em desenvolverem-se e abraçarem as novas tecnologias, acho que há necessidade de formação dessas mesmas empresas. E o Jorge, que tem formação em marketing, sabe perfeitamente, e nós também, que somos jovens, sabemos perfeitamente, se não tiver uma presença online, não existe. Okay? E a realidade que nós temos aqui é a coisa mais simples da parte da era digital, é a presença online. E grande parte do comércio, grande parte da rede industrial não tem uma presença online. Okay? Então, como é que nós temos de pensar num grande plano, um grande financiamento para a inovação e para a transição digital, quando o básico não está assegurado? E agora o José podia-me perguntar
quem é que seria essa responsabilidade? E eu vou assumir essa Os pergunta. jovens. Eu estava a pensar, Não só dos jovens. Atenção, dos jovens é uma peça essencial para isso acontecer. Mas antes de chegarem os jovens, não é? Que tem que ser um órgão associativista, neste caso a Associação Empresarial, a dar o primeiro passo para formar as empresas locais, ok? A conseguir efetivamente abraçar esta nova era digital. E já vamos muito tarde. Neste momento, só uns números interessantes, neste momento, comparativamente com a Europa, nós estamos, dos 27 Estados-membros, nós estamos no ranking 17 abaixo da média europeia para a digitalização das empresas. Por isso já estamos muito atrasados com muitas coisas e este comboio não devíamos perder, efetivamente. Desculpa, Artur. Não faz mal, não Vou faz só mal. colocar aqui a pergunta ao Jorge. A responsabilidade é vossa. Eu já tiro a culpa logo para vocês. Porque um homem que não esteja preparado para as empresas, conforme as conhecíamos, vão terminar. Agora é marketing digital, é tudo digital. É essa a vossa perspectiva enquanto jovem? Como é que vamos fazer isto? Ora bem, a culpa não há de ser dos jovens, quanto muito há de ser de todos aqueles que nos acompanharam até hoje e que já foram jovens. E que se deixaram adormecer. Mas, como o Artur disse muito bem, uma empresa que não esteja capacitada para se digitalizar, para marcar presença naturalmente nos meios digitais, particularmente da comunicação digital, e através das ferramentas, através do site, das redes sociais, daquilo que for, acaba por não existir. E eu agora, entretanto, esqueci-me da pergunta. A pergunta era, como é que vamos fazer isso? Como é que vocês jovens vão convencer as pessoas com mais idade, com empresas, com ferramentas menos digitais, como é que os vamos convencer? Porque o Artur falou bem, antes disso, se calhar era preciso formar, era preciso dar aqui alguma formação. Precisamente. O primeiro passo acaba sempre por ser formar as pessoas, qualificar as empresas para que possam dar esse passo. Eu lembro já novamente da questão que fez, que era se será tudo digital, se abandonaremos os restantes meios. Eu acredito que não. Até porque eu acho que o digital aqui surge como uma área complementar aos restantes meios. Eu aqui acabo por fazer e por aglutinar a minha opinião numa perspectiva de marketing. Nós não podemos, até porque é a minha formação, mas nós não podemos olhar só para os meios digitais e não comunicar pelos outros lados, porque nós temos públicos nos vários lados. E diferenciados, não é? E diferenciados, precisamente. Portanto, não poderemos abandonar todas as outras áreas. Agora, o que é certo é que tem que haver um investimento muito grande, como o Artur também fez aqui a referência bem, por parte das associações empresariais, por parte até, por exemplo, do ensino, desde o ensino profissional ao ensino superior, que promovam, aliás, até já acaba por acontecer, mas promovam a que os jovens acabem por enverdar por esse tipo de formação, e que depois, naturalmente, as empresas quase que não vão precisar de ser avisadas para optarem pela digitalização. Já vamos tarde. Armando, pedia-te aqui uma capacidade de síntese assim fantástica, incrível. Dá-me a tua perspectiva sobre a importância da digitalização para o futuro e se achas que o PRR poderá ajudar, efetivamente. Bom, de forma muito sucinta, sim, ou seja, o PRR poderá ajudar e quem poderá assumir, porque também é o principal responsável, será o Estado. E o Estado tem duas funções neste caso. Como o Artur referia bem, complementar com a formação necessária os consumidores e os utilizadores das redes sociais e da internet em específico, mas também começar a comunicar melhor através dos meios digitais. E o Estado ainda tem um longo caminho a percorrer a este nível e pode, de facto, incentivar quer a iniciativa privada, quer as próprias autarquias locais a arrastar consigo para este novo meio da digitalização. Muito bem. Muito obrigado. Gostava só de fazer só para deixar, visto que eu tive menos tempo, acho que mereço só aqui uma intervenção, que eu gosto sempre de trazer aqui para o... Eu prometo que da próxima vez és a primeira... Não há problema. Só uma coisa interessante, só para contar também uma experiência relacionada com isto. Eu tive a oportunidade de assistir a uma das formações da Associação Empresarial, já há uns anos atrás, que tinha a ver com o marketing digital e a parte da comunicação das empresas, efetivamente.
E intervi, fiz uma questão, efetivamente o painel era bastante competente e bastante interessante, e fiz uma pergunta. E aí o José tinha-me perguntado onde é que se encaixa os jovens. Eu fiz uma pergunta ao antigo presidente da Associação Empresarial relacionado com isso, em que a resposta não foi efetivamente o que eu estava à espera. Uma resposta completamente deslocada da realidade atual, de alguém que não tinha noção, efetivamente, para aquilo que nós estávamos a caminhar, para esta transição digital. Daí entram os jovens, há necessidade de renovação dos quadros, tanto nas empresas, como nas associações, como nos cargos públicos, como na política. Há necessidade dos jovens para dar o seu contributo, que Sem são dúvida. só os jovens para saber o que é que os jovens querem. Exatamente. Por isso é que vocês estão aqui. Exatamente por isso vamos começar pelo Armando para dar a sugestão para a semana. Que sugestão é que tu tens para os teus... Pois bem, eu queria até ter, na parte da regionalização, ter dado uns exemplos que era sobre o facto de como Portugal está muito centralizado, e podemos encontrar especificamente estes exemplos num livro que será a recomendação para o fim de semana, que é do professor Luís Aguiar Conraria, que é docente na Universidade do Minho, cujo título é A Culpa Vive Solteira. E acho que o livro apresenta uma perspectiva em diferentes partes sobre a sociedade pré-Covid, pós-Covid, e é interessante porque encontramos desde se os ovos devem ou não ser comprados os biológicos, se de facto quem gasta mais são os governos socialistas ou os governos sociais-democratas, e percebemos também, já ali, e fica a recomendação para o fim de semana. Porque eu por acaso fiquei curioso, sei quem é que é mais gastador, se os sociais-democratas e os socialistas. Fica aqui a recomendação. Jorge, qual é a tua sugestão para a semana ou o fim de semana? A minha sugestão vai de encontro àquilo que é a principal dificuldade que foi encarada pelos comerciantes e pelo comércio local, aliás, ao longo do último ano. E, portanto, mais do que uma sugestão, acaba por ser um conselho ou um apelo para que as pessoas, particularmente em Paredes, em toda a extensão do seu território, em todas as freguesias, consumam, apoiem e, sobretudo, mostrem que o comércio local é importante e ajudem-no a sobreviver doravante. Portanto, gastar dinheiro no comércio local, é a tua sugestão. Muito bem. Artur, a tua sugestão? A minha sugestão é muito rápida. Temos aqui alimento intelectual, temos aqui alimento alimentar, e a minha sugestão vai para o alimento na parte do corpo e na parte do desporto. A minha sugestão vai efetivamente para convidar os paredenses, as pessoas que nos concelhos vizinhos, a visitarem a Guiar de Sousa, que é uma das nossas joias da coroa do Concelho de Paredes, Senhora do Salto, em que vai ser uma boa oportunidade para estarem ao ar livre. Tivemos muito tempo confinados, tivemos muito tempo em pandemia, agora que efetivamente as portas se abriram um bocadinho, há que aproveitar, é ao ar livre, não há grandes ajuntamentos. Convido todos a visitarem a Senhora do Salto e darem um passeio junto ao rio, acho que estamos todos a precisar. Para podcast e rádio, a sugestão musical? Pronto, eu fiz aqui, eu estava indeciso entre duas, mas optei pela versão nacional, por uma razão muito simples, também para dar a conhecer um bocadinho daquilo que é feito e para tirar um bocadinho o rótulo que é dado muitas vezes ao cantor Pimba, não é? E a minha sugestão vai para convidar as pessoas lá em casa a ouvirem uma música icónica de 1978, que foi escrita e foi interpretada por 4 grandes senhores da música, José Cid, Ramon Galarze, Genabo e Mike Sargent, que é a música que dá nome ao álbum, os 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte. Muito bem, sim senhora. Ficamos então na rádio e em podcast com esta tua sugestão, a sugestão do Artur. Para a semana teremos as Juventudes de Penafiel, com o Tiago Josué, da JS, a Ana Lourenço, da JST e a Ana Pestana, do CDS. Obrigado a todos os que estiveram desse lado a ouvir. Temos uma página no Facebook chamada Este País Não é para Jovens. Deixem lá a vossa sugestão, a vossa opinião, uma crítica, sejam meigos, mas é grátis, podem deixar, estejam à vontade. Aos meus amigos, ao Armando Leal, ao Artur Mesquita, ao Jorge, que agora... Oliveira, ia-te chamar Ferreira, porque eu sou Ferreira. Ao Jorge Oliveira, muito obrigado, jovens. Nós encontramos daqui a um mês,
Obrigado por terem aceitado este desafio. Boa semana a todos desse lado. Até para a semana. Ouve e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens.